Boa tarde, senhoras e senhores. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Especial sobre Conselhos Municipais. Vereador Marcelo Kraus, presidente, Ricardo Zambrana, relator, Fabrício Machado, membro, com a Cacilda, nossa técnica legislativa, nos dando o apoio. Cacilda, tem ata da última reunião para ler e aprovarmos? Sim. Por favor. Comissão Especial, Conselhos Municipais de Itajubá, requerimento número 2009 de 2018. Ata da segunda reunião. Aos 7 dias, mês de junho de 2018, às 16 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reunir-se os membros da Comissão Especial para realizar um levantamento sobre a atuação dos Conselhos Municipais de Itajubá. Vereadores Marcelo Kraus Rezende, Ricardo da Fonseca Tam Zambrana e Fabrício Oliveira Machado. Estiveram presentes os seguintes convidados: Massude Nassar Neto, do Conselho Municipal de Cultura; Leandro Santos Reis, Conselho Municipal de Turismo; Mariângela Alves da Silva, Conselho Municipal de Educação; Franciele Carina da Silva Muniz, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Fundação de Educação; Jefferson Antônio Ramos dos Reis, Conselho de Contribuintes Municipal; Gisele Paes Lima e Alves, Conselho Municipal do Trabalho; Andréia Aparecida Pereira, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; Pedro Afonso Gonçalves, Conselho Municipal de Conservação, Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente; Maria Cecília Del Duca dos Santos, Conselho Municipal de Políticas Públicas, de Políticas sobre Drogas; Luiz Pinto Ribeiro, Secretaria Municipal de Educação e Cultura; Valdene Cristina Gonçalves de Oliveira, Conselho de Alimentação Escolar; Paulo José Braz Rosa, Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início aos trabalhos, solicitando a leitura e colocando em discussão e votação a ata da primeira reunião, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Dando continuidade à reunião, o presidente passou a palavra aos as palavras aos participantes dos diversos conselhos municipais para apresentação dos trabalhos e informações sobre a sua composição, atuação, cronograma e local de reuniões. Após a apresentação dos conselhos, os vereadores puseram suas dúvidas e questionamento. O debate se prolongou até o fim da reunião e muitos assuntos relacionados a conselhos municipais foram discutidos. O presidente relata a importância das atas das reuniões dos conselhos constarem no site da Prefeitura Municipal. O presidente deixa a palavra aberta para as considerações finais. Nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nessa Casa Legislativa. E eu, Cacilda Alves da Costa, lavarei a presente ata, que após vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 7 de junho de 2018. Em discussão? Em concordar com a ata, permaneça como está. Aprovado, Cacilda. Eu esqueci seu nome. Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Pedro é do PSL, né? Isso aí. Seja bem-vindo. Fizemos a reunião semana retrasada, né? Salvo engano. E o que vocês acharam da reunião? Vocês... Boa tarde, presidente. Vereador Marcelo Kraus. Boa tarde, vereador Fabrício. Nosso acompanhante aí, o senhor Pedro. Eu acho que, assim, me pareceu de maneira positiva a receber os conselhos que se declararam ativos. Ou seja, nós não acompanhamos ou nós não foi observada a condição de quanto, vamos dizer assim, quanto ativos estão, se estão com reuniões realizadas mensalmente ou dentro do período que eles consideram ser adequado. Mas essa não era exatamente a função ou desta comissão. Nós queremos saber se os conselhos estavam ativos e funcionando. Então, me surpreendeu. Eu achei que viriam menos, acho que foram um número de 12 ou 13, né? 12 conselhos que vieram, um total de 30 conselhos existentes, além de outros que não compareceram, mas justificaram, e nós temos conhecimento que realmente funcionam. Identificamos alguns, nós já temos certeza de alguns que não estão ativos, a exemplo do Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável. Ao mesmo tempo, eu já
tinha entrado em contato sobre essa questão. Mas Trânsito, de trânsito, trânsito que até foi discutido de trânsito que foi semana- discutido, justamente. nessa reunião da Câmara. Mas eu entendi que foi positiva e que cabe, sim. Eu disse aquele dia aqui também, eu ouvi uma entrevista do presidente da Camuri, alegando que a Camuri tinha perdido assentos em diversos conselhos e que os conselhos não estavam ativos e que esta casa, a Câmara de Vereadores, não estava executando ou avaliando essa situação. Então, essa é uma resposta muito clara que a Câmara avaliou, sim, e encontrou de maneira até positiva a quantidade de conselhos que estão trabalhando. Quero aqui parabenizar os diversos secretários de pastas que os conselhos são ligados, que eu entendo realmente que, se o Executivo não tiver, se os secretários das pastas, os quais os conselhos são ligados, não estiverem apoiando, os conselhos, muitas das vezes, não funcionam. Eles não acontecem. Verdade. Então, isso, sim, a minha admiração também por essas pastas estarem apoiando os conselhos. Isso que eu achei. Cabe a nós realmente finalizarmos, identificarmos quais não estão funcionando, fazermos esse apontamento ao Executivo, solicitando que seja colocado em atividade os conselhos, que é uma forma importante de fiscalizar e de nortear as políticas públicas do município. Eu achei muito positiva a reunião, justamente por conta desse interesse, pelo menos de parte dos conselhos, né, de virem aqui, de exporem o trabalho. Enfim. Não foram todos, mas eu acho que a gente deu um pontapé, porque eu percebo que alguns não estavam se reunindo e depois que ficaram sabendo dessa comissão especial, eles começaram a se movimentar. A gente sabe que muitas vezes o Executivo ele não gosta muito dessa criação de conselhos, porque justamente, de alguma forma, interfere nas decisões do Poder Executivo, né? Então, meu pensamento é diferente, eu tenho certeza que o seu também, e os conselhos eles devem contribuir, né, e não atrapalhar, né? Mas muitas vezes o Executivo não pensa dessa forma, né? Mas eu acho que foi muito positivo. Boa tarde, senhor presidente, Marcelo Kraus, vereador Ricardo Zambrano, nosso ilustre colega Pedro, desculpa, técnica legislativa, todos que nos assistem. Eu acho que foi muito bem claro o que foi colocado, o vereador Zambrano colocou muito bem todas essas explicações sobre o Conselho, mas a dúvida minha, no momento, essa comissão, ela pode dar procedimento para até que a gente deixe todos os conselhos amparados, ou vocês acham que a comissão já fez o trabalho, já fez o trabalho correto? É uma dúvida minha, porque no dia da reunião foi até colocado por vários conselhos a questões de leis que vão ajudar os conselhos, até o conselho, se não me engano, da pessoa das mulheres, das né? Mulheres, Ela pediram até para dar um apoio, porque tem legislações que elas precisam de legislações aprovadas. Então, eu acho que, como eu não sei o trâmite da comissão especial, qual o prazo de validade da comissão especial, porque eu acho muito importante nós, como vereadores, e principalmente nós agora, como essa comissão especial, darmos um amparo legal a todos os conselhos, pelo menos entrar em contato com os conselhos, fala que esse nosso conselho tem um tempo, né, previsto, não pode ser um conselho permanente, é um conselho provisório, a gente tem que ver o trâmite do tempo para que dê amparo. Quanto maior o amparo e fortalecimento dos conselhos, eu acho que aí a nossa parte foi feita. Depois é com eles. É a minha opinião, para não morrer, pelo menos, essa planta, né, essa semente que a gente plantou, que eu acho que foi muito viável, o pessoal tudo gostou, mas eu acho que ainda falta os conselhos, não são fortes, ainda falta um amparo, que eu acho que nós, vereadores,
temos que dar esse amparo aos conselhos. Essa é a minha opinião. Os conselhos não, as comissões, como eu disse na reunião passada, né, as comissões permanentes aqui da casa são várias e elas persistem nesses 4 anos de mandato, né. Já os conselhos especiais, né, eles são sempre temporários, né. Então ele precisa ter um início e um fim. Quando a gente criou esse conselho, a gente criou justamente para averiguarmos se os conselhos estão ativos ou inativos. Acho que nós já fizemos a nossa parte no sentido de verificar os conselhos que estão ativos e agora, na minha opinião, a gente pode até colocar isso em votação, na minha opinião, a gente deve fazer um relatório, uma indicação para o Executivo, dizendo de todo o trabalho que foi feito aqui no Conselho, dizendo quais compareceram à reunião, quais a gente percebeu que não estão ativos ou que não deram nenhuma satisfação aos ofícios que nós enviamos. Poderíamos até depois fazer uma consulta com o nosso jurídico para ver se existe uma possibilidade da gente criar uma lei dizendo justamente aquilo que foi apontado na reunião. Toda reunião dos conselhos, estes devem enviar a ata para a Secretaria de Comunicação para que esta poste no site da Prefeitura, porque assim a gente tem um controle até das reuniões que são feitas ou não, né? A gente poderia também indicar para o Executivo aquela questão da casa dos conselhos, para que eles se reúnam em algum local apropriado, né? Porque também isso foi muito falado na reunião. Enfim, e pedir um apoio realmente do Executivo para que ele incentive aqueles conselhos que estão inativos a funcionarem, a serem criados, e os que estão ativos também incentive nas reuniões periódicas, né? Porque às vezes está ativo, mas faz uma reunião hoje, depois faz uma reunião ano que vem, e assim vai, né? Então, eu acho que a identificação a gente já fez, né? Pelo menos os que estão, os que compareceram aqui, que a gente sabe que estão ativos, mas fazer justamente essa indicação para o Executivo, expondo tudo isso, todo esse nosso trabalho, e, se possível, criar aí essa lei para que os conselhos divulguem realmente as reuniões no site da Prefeitura. Não sei o que vocês acham da ideia. Bem, eu já participei há mais de 10 anos, durante mais de 10 anos de conselho. Eu entendo o seguinte, o vereador Marcelo colocou de maneira clara, o vereador Fabrício, essa comissão ela é temporária, né, e ela veio para averiguar o funcionamento dos conselhos municipais, tendo que também deve ser feito o relatório, esse relatório dizendo quais foram os trabalhos, com datas, né, os conselhos que responderam, identificar exatamente quais são inexistentes, se são 5, se são 7, né, apontar essa inexistência, sair uma indicação, relatório é uma coisa, sair uma indicação desta comissão ao Executivo, ao senhor prefeito, que se empenhe em colocar em atividade os conselhos que foram identificados como inexistentes. Então, o relatório é pertinente, a indicação é pertinente. São as duas questões que eu acho que nós devemos fazer, porque a proposta foi identificar quais estão ativos. Concordo com o vereador Marcelo também, que a partir do momento que houve a condição de criação da comissão, talvez alguns começaram a se reunir. Eu acho que a proposta dessa lei, de que obrigue a divulgação das informações no site, eu creio que não seja pertinente. É uma questão de obrigação. A própria representante da comunicação, que é a Andréia, que é uma da presidente do conselho, ela falava da dificuldade,
nós já fizemos parte do Executivo, às vezes da dificuldade do Conselho encaminhar a documentação, a informação para a Secretaria de Comunicação divulgar. Então, ter ou não uma lei dessa pode cair naquela situação de tem a lei, cumpre. Agora, talvez nós, enquanto fiscalizadores, vereadores e participantes das políticas públicas, acompanharmos, cada qual, às vezes, na sua área de atuação, ou cada qual os seus interesses, acompanhar se é ativo ou não o Conselho, também seria pertinente. Não digo que a lei não seria legal, pode acontecer. Eu acho, talvez, desnecessária, devido ao fato que já sabe-se que isso tem que ser feito, ser dado publicidade. O que acontece é que o Executivo solicita aos conselhos, os conselhos não encaminham. Então, isso pode acontecer. Quanto à questão de nós apoiarmos os conselhos, eu estive até hoje visitando a Simone, da Coordenadoria da Defesa da Mulher, nós estávamos dialogando sobre isso. Apoio, que tipo de apoio? Podemos fazer leis. Eu posso propor uma lei para qualquer um dos conselhos, vereador Marcelo, como já fazemos, para uma lei que apoie a política pública dos deficientes, da saúde, enfim, de tudo isso. Nós já fazemos isso. Mas os conselhos, eles são órgãos que eles podem encontrar um tipo de lei em alguma outra cidade e eles ali deliberarem e encaminharem para um vereador ou para o próprio prefeito, para o próprio executivo. Então, ou seja, a proposta de leis, elas não beneficiariam os conselhos, beneficiariam as políticas públicas que os conselhos defendem, cada qual o seu. E essas propostas de lei podem sair nós mesmos ou do próprio conselho encaminhar. Então, um apoio que eu acho que eles precisam é a nossa fiscalização enquanto funcionamento. Como você colocou bem, vereador, nós temos que saber se o conselho está lá permanente, aquele que não muda nunca, não obedece eleições, ele está lá. Então, isso realmente é o que eu acho que nós devemos acompanhar, cada qual. Ou, por exemplo, também, a condição clara de houver uma lei que fez um conselho e esse conselho está numa situação irregular. Vou usar o exemplo da antiga lei do Conselho de Saúde, onde ela limitava a participação de entidades, contrariando uma resolução do Conselho Nacional de Saúde. Então, foi modificada na gestão passada. Ou aquela lei do Conselho de Trânsito, que ela nos deixa dúvida. E retira a participação popular dentro de uma situação que deve-se haver o diálogo. O senhor colocou bem, o vereador, várias das pessoas entenderam o seguinte, nós não temos ali... É uma lei encaminhada pelo Executivo, onde é montado um conselho que falta a participação da população. Que, por sinal, só interrompendo, eu não sei se já deram entrada na casa a respeito de uma emenda sobre aquele conselho. Eu tinha De trânsito? Isso. Acho que sim. Vai ser apresentada na segunda-feira que vem. Eu estou só falando, será que foi dar entrada? Porque ainda tem tempo hábil se bobear. Isso é importante que o senhor colocou, que terminando essa reunião é bom nós perguntarmos para o jurídico. Eu não assinei. Porque se for qualquer coisa... Eu também não assinei. Eu não assinei, eu só dei o meu nome à disposição e que eu ia assinar, porque eu preciso de 4. E se por acaso acontecer de não estar... Até colocaria, até para a gente aqui, como estamos, como Comissão Especial de Conselhos, fazer uma emenda a respeito disso. Mas já está sendo feita. Já está sendo feita. Parte de quem? O Santi e o... Zé Maria. Não, o Santi e o Kleber estavam redigindo. O Zé Maria falou que ia assinar. Eu acho que seria uma boa, depois nós saímos daqui... Ou interromper essa reunião para ver se pudesse. Gustavo, boa tarde. Teve a ideia do vereador Marcelo, depois o Zambrana acha que é inviável, mas só a questão que eu acho que, quando é lei, sempre tem que ser cumprida. Eu acho que a obrigatoriedade não é necessário. Aliás, a obrigatoriedade passa a ser... depois que ter formado a lei. Nós estamos pensando numa lei de transparência para conselho, no caso.
teria a possibilidade, um ato do legislativo ou vem do executivo, tipo, obrigar os conselhos a colocar no site da Câmara alguma coisa, as atas, o que aconteceu na reunião, isso há possibilidade disso? Não sei se você entendeu muito bem. É colocar, depois que o Conselho faz a sua reunião, ele enviar para a Secretaria de Comunicação da Prefeitura para que esta insira no site da Prefeitura, porque lá tem uma aba Conselhos, a reunião que foi realizada. E assim, consequentemente, todas as reuniões estarem ali, para a gente até, nós aqui da Câmara, termos ciência da frequência dessas reuniões dos conselhos e do que realmente está acontecendo e da população também, né? Mas, na verdade, também é importante saber se isso já não está em algum ato normativo, porque a Prefeitura, eu me lembro... Transparência, né? Se já por serem conselhos, já existe ato normativo de que essas atas devem constar no site da Prefeitura. A Prefeitura, teoricamente, ela faz a obrigação dela, está disponibilizando o sítio, o local para anexar. Nós tivemos aqui uma representante, ela não veio para isso, mas ela alegou ter a dificuldade dos entes, conselhos, em encaminhar a documentação. Então, eu acho que pode haver já um ato normativo que já deixa isso. Estou falando como membro que já fui e nunca, você também foi membro de conselho, eu fui membro de conselho, nunca teve essa exigência desde o começo. Geralmente, vereador, é a mesa diretora que toma conta disso. Eu não fazia parte, fiz parte da mesa diretora e eu vi lá no site que algumas do Conselho de Saúde estão lá, não todas. Você está falando do Conselho de Saúde, porque Conselho de Saúde, você sabe muito bem que Conselho de Saúde, Conselho de Saúde e Conselho de Educação, eles têm umas legislações específicas. Nós não podemos colocar os dois conselhos, nós temos que colocar no geral. Ô, vereador, boa tarde. Eu vejo o seguinte, geralmente o Poder Executivo, na realidade, ele tem que possibilitar aos conselhos o mínimo de estrutura possível para o funcionamento. Até mesmo porque os conselhos são o que a gente chama de longos manos do Poder Executivo. Ele é um prolongamento do Poder Executivo, onde ele auxilia e delibera alguns assuntos e outras coisas mais. Então, eu vejo que o Poder Executivo... ele tem, inclusive, está tendo um orçamento, a criação de conselho, os fundos, tudo isso daí. Então, o Poder Executivo ele tem essa obrigação de cooperar com os conselhos, eu vejo dessa maneira, tá? A gente pode até verificar nas próprias leis de constituição dos conselhos que falam isso, tá? E também, referente à transparência, especificamente, verificar como que cada legislação fala, porque os conselhos são criados por leis diferentes. Não existe uma lei específica para todos os conselhos. Cada conselho tem uma lei específica. Tem alguns que podem falar de transparência ou não. No primeiro momento, eu não vejo necessário uma lei. Porque, assim, se o Executivo realizar uma política, mesmo uma política para disponibilizar para os conselhos um espaço no site oficial da Prefeitura, para a colocação das atas, e cobrarem as atas desses conselhos, não necessaria de lei, entendeu? Tá? Mas, mesmo assim, eu comprometo com vocês assim, de verificar algumas leis, ver se nelas fala alguma coisa de transparência, se já tem alguma coisa específica, como elas não são elaboradas de uma forma com um padrão único, de repente algum pode falar que sim, outros não. Tá? Isso, na razão da transparência. De repente a 10.257, a lei da transparência, fala alguma coisa, eu acho que ela não vai falar muita coisa. Ela fala diretamente do Poder Executivo, tá? Legislativo, dos três poderes. Apesar de ser um subordinado do Poder Executivo, aí os conselhos, tá? Mas eu verifico isso daí, a gente verifica. Porque você não consegue colocar, como são leis diversas para cada conselho, de repente você tem que fazer para todos, para um só. Ou, de repente, no dispositivo que fala, na lei orgânica, por exemplo, que a gente faça um acréscimo ali, entendeu? A gente verifica uma maneira melhor de colocar isso daí e, de repente, exigir deles. Tá? Mas, no primeiro momento, eu vejo que o próprio Poder Executivo, Marcelo, poderia criar essa política e disponibilizar para eles e fazer alguma campanha, alguma coisa, o Poder Executivo disponibilizando a estrutura.
E essa reclamação que vocês estão falando aí, a gente sempre ouve que os conselhos, na realidade, eles não têm um amparo, uma estrutura assim, né? Não tem. Não tem. De repente, o Poder Executivo seria, por exemplo, se tivesse a Casa dos Conselhos, sei lá, uma coisa assim. Mas eu verifico para vocês. Pode ser? Que referente a... Obrigado. A Cacilda me falou mais uma coisinha que vocês estavam em dúvida, referente às comissões, de ser determinado ou não, prazo, isto? Então, é especial do Especial. Conselho. Ela tem prazo de validade. Ela não Sim. pode ser Determinada. determinada. Inclusive, está falando aqui, o artigo 72 do Regimento Interno. Comissões temporárias. Além das comissões permanentes, podem ser constituídas nas comissões temporárias por deliberações da Câmara e por dever do presidente, com a finalidade específica e duração pré-determinada. Imagino eu que na portaria de constituição desta, ficou determinado lá, essa comissão especial terá Realmente prazo para finalização dos trabalhos de 90 dias, prorrogável por igual período. Não sei. Geralmente tem isso. Mas é temporária, essa questão Bacana? tá clara. Qualquer coisa, mas eu verifico para vocês isso aí. Tá bom. Tá Obrigado. bom? Obrigado. Presidente, Bom, acho que eu tinha comentado, nós fazemos a indicação para ativar os conselhos inativos, mas o vereador Fabrício tinha colocado também, nós esquecemos, a indicação pode ser separada da estrutura de uma casa para Sim. atender o maior número de conselhos possíveis, porque tem alguns que já têm estrutura já montada, uma indicação de cobrança, né? Ou da própria transparência. sim, de que cobre os conselhos, não sei como é que seria feita, né? Essa indicação, indicando ao executivo que cobre os conselhos a transparência de seus atos. eu acho que nessa indicação a Mas gente deve, não cabe mais independente eu dessa... acho que deve sair tipo requerimento, né? Nós estamos requerindo uma casa, o conselho Não, acho que não é tem que obrigação. ser indicação. Sem indicação, porque o requerimento é pedido de informação. A gente não está Não, pedindo mas é nenhuma requerendo, informação. mas não tem problema. Pode requerer alguma coisa. O Luiz, só para terminar o que a gente boa tarde. Boa tarde. Aqui da Comissão Especial sobre os Conselhos. E aproveitando a respeito do Conselho Municipal de Trânsito, já protocolou nessa casa uma emenda? Já. Vai ser apresentada agora segunda-feira. Tá. A emenda da troca Daqui. da tirada dos vereadores, da indicação dos vereadores, com um membro da sociedade civil? Isso, exatamente. É isso. E teve uma alteração também no inciso 3. Esse é o inciso 2, do artigo 4º. Aham. Inciso 3, que fala lá da representação Do do Estado. Estado. Retirar também. Não, foi colocado, não foi... Foi alterado a redação lá. Acho que foi colocado indica, né? exato, Tá faltando a palavra eu indica. acho que deve ter sido só isso. Acho que é alguma coisa assim. Pouca alteração nela. Indica, né? E a retirada da indicação do Legislativo com a entrada Do Com a Camuri. entrada de uma lá que fala de representantes. não do das Camuri, né? associações. Eu acho que foi colocado do Camuri, não foi? Não é a Camuri, Não não. é, não? Não. É uma indicação da sociedade civil, né? Da sociedade, das associações de bairro. Das associações de bairro. Indicado, as associações de bairros vão se agrupar Vão chegar aí, num chegar num consenso. acordo aí e mandar o nome para lá. Então, A proposta é essa. Vai ser apresentada. Ô, Luiz, a gente vai fazer um relatório aqui final Sei. sobre a comissão especial e vamos fazer uma indicação para o executivo ou o requerimento? Essa foi a dúvida que a gente vai pedir para o executivo que providencie um espaço, tipo uma casa dos conselhos, um espaço apropriado para que todos os conselhos tenham possam se reunir e atuar, enfim. Entendi. Vamos solicitar também que ele fomente esses inativos, né? Vamos dizer, temos aqui tais conselhos que estão ativos, mas percebemos que vários outros estão inativos, então a gente pretende e precisa que você fomente o funcionamento desses inativos, né? Sim. E também a questão das atas dos conselhos, das reuniões, que todos os conselhos enviem para a Secretaria de Comunicação
essas atas para que a Secretaria de Comunicação coloque no site da Prefeitura as atas das reuniões, enfim, que dê transparência a todas as reuniões realizadas. Então, a gente faz uma indicação, faz um requerimento, faz vereador, eu entendo que você deve fazer uma indicação. Não tem como requerer isso, não. E, juntamente com essa indicação, enviando cópia do relatório, né, para o Executivo. Se me permite a participação, vocês fizeram lembrar a minha atuação de vereador há 20 anos atrás, que eu pedi, foi constituída na época, uma comissão exatamente igual a essa, para fazer um estudo dos conselhos, né? Eu me lembro sempre que o Dr. Mafra sempre falava no rádio dessa comissão, sabe? Porque foi um susto, né? Depois que foi feito o levantamento dos conselhos, percebeu, na época, que um conselho realmente que estava funcionando assim, até melhor, é o conselho tutelar, porque ganhava. Você entendeu? Os demais conselhos não funcionavam, não tinha ata de reunião, a composição era assim uma coisa absurda, né? Eu não sei agora como está, né? Mas é um trabalho importantíssimo da Câmara fazer esse levantamento dos conselhos, né? Porque sempre falam, não, tem que ter conselho para isso, conselho para aquilo, às vezes aqueles conselhos têm inchado tantos componentes, né? E, na verdade, na hora do trabalho mesmo, quem carrega o piano são poucos, né? Então, eu acho, já se terminaram já o trabalho? Já. Eu acho assim que merece uma ampla divulgação disso aí, até para conscientização mesmo, né, da população aí a respeito desse trabalho. Além do envio ao prefeito através de uma indicação, né, sugerindo a ele esses requisitos aí, né, que você acabou de colocar, eu entendo que merece uma divulgação, sim, uma divulgação maior a respeito desse trabalho de vocês aí, vocês estão de parabéns, porque os conselhos, todo mundo quer participar de conselho, não que você cria um conselho, mas trabalhar não acontece desse pessoal ficar aí nas reuniões, né, deliberando conforme tem que deliberar. Mas é uma indicação mesmo. Tá ótimo. Obrigado, Luiz. Bom, então vamos fazer dessa forma. Eu vou preparar o relatório, essa indicação, aí depois eu mostro para vocês dois, para ver se vocês desejam inserir mais alguma coisa, enfim. E aí a gente vai trocando, por fim a gente assina e envia para o Executivo. Pode ser? Não, então essa comissão vai dar por encerrada hoje, então. E aí a gente encerra os trabalhos. Sim. Tá bom? Então, então ficou dessa forma. Vou fazer o relatório, vou fazer a indicação, depois troco com vocês essas questões e a gente apresenta, na primeira oportunidade, a gente apresenta na sessão da Câmara a indicação e envia para o prefeito municipal. Quero agradecer, então, a presença de vocês dois na comissão, os trabalhos realizados. Acho que foi uma boa experiência. Vamos em frente. Bom, muito obrigado. Obrigado, Pedro, pela participação aí na reunião. Quer falar alguma coisa? Tá bom. Muito obrigado. Cacilda, obrigado.